A história começa no deserto de Cascalho, da cidade da Areia Negra, no mundo imortal. Vemos umas pessoas fugindo. Elas estão sendo perseguidas por lobos fantasmas. Elas correm a toda velocidade, enquanto pedem por ajuda. A sacerdotisa fala que isso foi muito azar, elas só queriam caçar uns escorpiões de areia nível 1, mas acabaram dando de cara com lobos fantasmas de nível 3. E pergunta para a capitã o que vão fazer. A capitã fala que é para aguentar mais um pouco, que logo à frente tem umas acácias, e os lobos não conseguem subir em árvores, assim vão ter uma chance de escapar. Ela pensa que os lobos fantasmas são cruéis por natureza, uma vez que focam na presa, eles não desistem nunca. Elas já estavam feridas da batalha anterior, e os dois únicos equipamentos incomuns que restavam acabaram de quebrar. Para o azar delas, a maga acaba caindo. Elas olham para trás. E olham os lobos prontos para atacar ela. Ela se vira para ver o que está acontecendo. Mas então ouve alguém falar, Despair. Então um dos lobos é atravessado por um ataque. O lobo acaba caindo morto do lado da maga. Uma espada estava cravada nele. Então uma pessoa aparece. Não dá para ver seu rosto, por ele está usando uma capa muito grande. Ela pergunta se ele a salvou. Mas acaba vendo que ele só está no nível 1. Isso a deixa surpresa. Ela se pergunta se ele é um novato. Ele fala que se essa é a força de um monstro nível 3, não é nada especial. Os lobos restantes começam a avançar para o ataque. Ele se prepara com sua espada. E também avança. Os lobos pulam para cima dele. Mas são todos derrotados com facilidade. As garotas ficam surpresas ao verem um nível 1 fazendo isso. Ele fica parado ainda em posição de batalha. A capitã pensa que ele matou 4 lobo-fantasma em sequência usando só uma espada de ferro de novatos. Mas a maga aponta em uma direção e fala para eles olharem. Uma nova matilha de lobo chega. O protagonista e as garotas ficam parados e observando. A sacerdotisa pergunta de onde que saíram tantos lobos. A maga fala que talvez eles sentiram o cheiro do sangue de seus companheiros e seguiram. A capitã fala que é para correr, já que isso é uma matilha grande o suficiente para dizimar uma vila de novatos inteira. O prota gosta de ouvir isso. Ele invoca umas cartas em sua mão. O sistema pergunta se ele deseja invocar guerreiros esqueletos. Ele fala que sim. E lança as cartas. Elas caem no chão. E um grande círculo mágico se forma no chão. Mãos de esqueletos começam a sair. E logo uma horda de esqueletos foi invocada. Os lobos começam o ataque. Lin Yuan fala que vai ver quem vai ser despedaçado primeiro. E os esqueletos avançam. Os esqueletos seguram os lobos, e Lin Yuan os derrota. 15 minutos depois, vemos um lobo no chão morto. Lin Yuan remove sua espada. O sistema avisa que ele recebeu 16 peles de lobo. 16 presas de lobo. 16 garras de lobo. Umas esferas de luz começam a aparecer perto dos lobos mortos. E vão para a mão do Lin Yuan. A sacerdotisa pergunta se está sonhado, ou viu ele derrotar 12 lobos sozinho. A maga pergunta se Lin Yuan é um mago, já que o que ele fez parecia magia de invocação, ela diz que também é uma maga mas nunca viu uma habilidade assim. Ele friamente pergunta quem disse que ele é um mago. Ela questiona se não é. Mas ele não responde mais nada. Ele pensa que tem uma classe proibida de rank SSS. Ele é Lin Yuan, da Estrela Azul renascido. Há 3 anos, cientistas observaram um corpo celeste enorme e misterioso chamado Estrela Demoníaca aparecendo repentinamente perto da Estrela Azul. 3 meses depois, uma empresa misteriosa lançou um jogo chamado Mundo Imortal, com tecnologia muito além de qualquer coisa da Estrela Azul, chocando o mundo. Usando o headset de VR que eles desenvolveram, os humanos podiam entrar no mundo imortal, receber diferentes classes e subir de nível para ganhar poder de lutar contra monstros. No começo, ninguém levou a sério, afinal era só um jogo, até que um dia, algumas pessoas começaram a manifestar poderes do jogo no mundo real, essas pessoas foram chamadas de escolhidos. A partir daquele momento, um culto que se autodenominava Apóstolos do Deus do Cosmos Maligno emergiu do jogo para o mundo real e começou a massacrar humanos impiedosamente. Vemos pessoas nas sombras controlando monstros e destruindo a cidade. Os pais do Lin Yuan foram mortos no início daquela catástrofe. A humanidade uniu todos os escolhidos e lançou um contra-ataque, mas os apóstolos os esmagaram repetidas vezes.
Ele também morreu na batalha final. Mas de alguma forma, 1 hora atrás, ele voltou ao momento em que entrou no mundo imortal. E dessa vez o sistema o deu uma classe proibida de rank SSS. Dessa vez ele precisa subir de nível rápido, ficar mais forte para proteger a família e a estrela azul. Vemos ele agachado do lado do lobo. Ele estende a mão. E uma energia estranha começa a fluir. O mesmo acontece em todos os lobos por perto. O sistema pergunta se ele gostaria de usar Invocação das Trevas nos lobos fantasmas. Ele confirma. Ele fala que o melhor dessa classe é que a da força física de um guerreiro, e a habilidade de usar Invocações das Trevas para transformar corpos de monstros em zumbis para lutar. E esses monstros zumbis mantêm seu nível e habilidades originais. Também tem uma nova habilidade, Físico da Morte, para imunizar as tropas em combate. Ele forma um círculo mágico na sua mão. E tem também o outro talento, o Portão do Submundo. Essa habilidade pode armazenar monstros revividos pela Invocação das Trevas, e a capacidade de armazenamento aumenta à medida que ele sobe de nível. Assim o chão começa a rachar. Um grande portal aparece subido do subsolo. A porta começa a se abrir. Quando ela abre por completo, os lobos começam a caminhar para dentro dela. Ele fala que enquanto ele subir de nível, terá um exército de mortos-vivos imparável. A capitã pergunta o que o Lin Yuan é para poder fazer isso. Ele ignora ela, fala que com base no tempo, deve ser agora. Um alerta então aparece, dizendo que o chefe de nível mundial, Lobo Gigante da Morte, está prestes a invadir o deserto de pedras estilhaçadas. Ele fala que tá na hora de matar o chefe. Longe de onde o Lin Yuan está, as outras pessoas conseguem ver os raios caindo do céu vermelho. O céu começa a rachar. E um par de olhos aparecem de dentro da rachadura, olhando para todas as pessoas ali. Um deles fala que o Lobo da Morte chegou. Diz que lembra que o site fala que o alcance de ataque do monstro é de 50 metros, e manda os outros correrem por suas vidas. Uma multidão começa a sair de perto correndo. Mais um vulto passa, e ataca 2 deles. Os que estavam escondidos, ficam sem reação ao que viram. O Lobo Gigante da Morte já está comendo uma pessoa que está só com o braço para fora da boca do lobo. Aos pés do lobo, tem mais pessoas caídas, o nível dele é 6. Ele tem 360 de ataque, 48 de defesa. E o PV é de 3.600. Tem uma habilidade Uivo do Lobo Gigante e Coração Bestial. Um deles com partir para cima do lobo, mas os amigos o impedem, dizendo que um jogador sozinho nunca vai conseguir matar o lobo. O loiro que se escondia, pergunta se uma pessoa pode matar uma coisa dessas. O cara que estava com ele, manda olhar que tem alguém chegando. Lin Yuan, armado com sua espada, se aproxima do lugar. O loiro diz que pela espada que o Lin Yuan está portando ele é um novato. O amigo confirma, falando que o lobo gigante é nível 6, nem se eles todos se juntando daria para vencer a luta contra o boss. Ficamos sabendo que no mundo imortal, os monstros são ranqueados do mais fraco ao mais forte. Comum, elite, chefe, lorde, rei, dominador e divino. Embora os monstros de classe lorde sejam de nível mais baixo que boss mundial, eles ainda são uma ameaça fatal para os jogadores iniciantes. Lin Yuan chega e para. Ele fica de frente para o lobo gigante, e os curiosos ficam assistindo escondidos. Um deles pergunta se o Lin Yuan está doido, que está andando direto para a morte. Lin Yuan não dá ouvidos e fica frente a frente com o lobo. Ele fala que agora o lobo não parece grande coisa. O lobo rosna, e sangue escorre de sua boca. Ele então lança a habilidade Uivo do Lobo Vicioso. O Lin Yuan só pula para trás. Ele apoia sua mão no chão para não cair. Sem dar tempo, o lobo usa a habilidade Garra da Morte. Ele lembra a sua vida passada. Com os aventureiros de nível mais alto no deserto, batalhas em grupos eram a única chance. E ele quase perdeu a vida nessa batalha. Mas agora, tendo renascido nessa vida, e sendo temperado por inúmeras batalhas sangrentas, ele não é mais o mesmo de antes. O lobo usa a garra para atacar o Lin Yuan. Com o impacto da garra batendo no chão, o solo se racha. Lin Yuan conseguiu desviar do ataque, e vai para o lado do lobo. O curioso diz que ele é rápido. Mais uma vez o lobo avança, e o sistema avisa que ele entrou em estado de fúria. Com tudo isso, o Lin Yuan só sorrir. Ele se apoia a mão no chão.
E começa a usar a sua habilidade. O portão começa a emergir da terra. Ele aparece entre o lobo e o Lin Yuan, assim o lobo não consegue atacar o Lin Yuan. O portão começa a abrir. E Lin Yuan ordena que seu exército de mortos avancem. Do portão todos os monstros saem de uma vez. O figurante pergunta que portão é esse. O loiro questiona como Lin Yuan transformou tantos lobos de nível 3 em zumbis. Lin Yuan pensa que matar monstros pelo caminho fez com que ele chegasse no nível 3. E o limite de armazenamento do portão do submundo chegou a 30. Isso atrasou um pouco, mas valeu a pena. De acordo com o sistema, os invocadores têm prioridade sobre suas invocações. Se ambos estiverem presentes, os monstros focam em atacar o invocador, a menos que uma invocação ataque primeiro, redirecionado o foco para o monstro. As invocações do Lin Yuan começam a atacar o lobo gigante. Mas ele se defende, e consegue jogar duas das invocações para longe. O líder dos lobos invocados ruge. E o lobo gigante se prepara para atacar usando suas garras. O Lin Yuan pensa que é agora a sua chance. Ele avança, dizendo que tem que aproveitar o sistema de agro, precisa desviar a atenção do boss quando ele mirar nas invocações, garantindo que elas não sofram baixas excessivas. Ele passa cortando o boss em vários pontos diferentes. O boss ruge de tanta dor. Assim foca sua atenção no Lin Yuan, que corre mais o boss o persegue. Quando o boss foca nele, ele controla as invocações para atacarem de novo e puxarem o agro. Diz que até formigas podem matar um elefante assim. Cada lobo fantasma pode causar apenas 15 de dano. Mas os 3.400 de HP do boss não vai durar para sempre. Então o Lin Yuan começa a avançar mais uma vez com suas invocações. Os curiosos comentam como ele é forte. 3 deles começam a tramar alguma coisa de ruim. Lin Yuan pula para atacar o boss que já está com apenas 500 de HP. Ele acerta um ataque crítico, e a vida do boss começa a cair. O boss ruge de dor, e sangue começa a jorrar para o alto. E ele finalmente cai. Ele tá só com 10 de HP restante, e o Lin Yuan cai do lado. Lin Yuan fica olhando para o boss caído no chão. E 3 pessoas avançam. Eles querem matar o Lin Yuan, para poder ficar com as recompensas do boss. Lin Yuan olha para trás. Um curioso diz para ele ter cuidado. Com apenas um movimento largo, o Lin Yuan consegue derrotas os 3. Eles caem, e sangue escorre da espada do Lin Yuan. Ele chama os 3 de idiotas, um deles tosse sangue. Os curiosos dizem que foi morte instantânea. Matou os 3 com um só golpe. Mas todo ferido o boss se levanta. Lin Yuan desfere o último ataque, lançado um corte com aura verde. O ataque acerta o boss, com um ataque crítico. O sistema avisa que o HP do boss mundial chegou a 0. Ele derrotou com sucesso, e ganhou 480 de experiência e uma gema da alma. Ele se pergunta que tipo de recompensa o primeiro boss mundial de todo o jogo vai render. Uma luz dourada começa a aparecer do lado do corpo do boss. Dela, aparece um baú e um cristal. Ele pega a gema da alma, o efeito dela após coletar uma certa quantidade, ele pode trocá-la por equipamentos de grau lendário no Conselho Eterno. Ele pensa que os jogadores precisam ir até o Conselho Eterno, onde vivem os elfos, para subir de nível após o nível 60, e ainda é muito cedo para isso. Essas gemas da alma são a maneira mais fácil de obter equipamentos de grau lendário. No mundo imortal os graus dos equipamentos são divididos do baixo para o alto. Em comum, incomum, raro, escasso, superior, único, épico, lendário e mítico. Os jogadores novatos geralmente só têm equipamentos comuns e raramente conseguem algo em comum. 2 horas atrás, ele usou o conhecimento da vida passada, controlou 2 guerreiros esqueletos para atrair os lagartos de areia negra de elite. E se esgueirou para pegar o baú do tesouro que eles guardavam, o manto de lagarto negro que estava lá dentro era um equipamento raro. O sistema avisa que ele foi o primeiro a derrotar um boss mundial. E adquiriu o título, Caçador. O efeito do título é o seguinte. Quando equipado o ataque aumenta em 10%. Chance de acerto crítico aumenta em 10%. Dano mágico aumenta em 10%. Olhando a tela do sistema, ele pensa que no mundo imortal, diferentes títulos podem conceder aos jogadores vários bônus de atributos ou status especiais. E o bônus desse título é muito bom.
Por ter sido o primeiro a derrotar um boss mundial, ele também ganhou um baú escasso. Do baú ele ganhou a espada corte da lua prateada, raridade escasso. O olho da morte, raridade escasso. Poção de recuperação, raridade escasso. Pergaminho de habilidade nível 1. Essência de monstro. Ele pensa que o primeiro boss realmente dá recompensas incríveis. O sistema calcula a experiência, e ele vai do início do nível 3 para quase o máximo do nível 4. A cada nível que ele sobe, ganha 5 pontos de atributos livre para distribuir. Dessa vez ele coloca 3 em espírito e 2 em força. Ele pensa que isso foi muito bom. Depois de subir de nível, os status dele agora são os mais altos entre todos os jogadores no deserto do Cascalho. Além disso, embora tenha sacrificado todos os zumbis lobos fantasmas nessa batalha, com essa subida de nível, o portão do submundo pode comportar até 40 monstros zumbis. Ele estende a mão e começa a usar a habilidade no boss. O sistema pergunta se ele quer usar invocação sombria no cadáver do boss. Ele confirma que sim. O olho do boss começa a brilhar em tom de verde. E ele começa a se levantar. Assim ficando de frente para o Lin Yuan. Lin Yuan pensa que esse é o esperado de um boss mundial. Ele possui tanto habilidades de dano em área quanto um controle de grupo impressionantes. Após se transformar em zumbi, além do corpo necrótico, ele também ganhou a habilidade Ira dos Mortos-Vivos. Com a ajuda dele, o Lin Yuan pode reabastecer rapidamente todos os zumbis dentro do portão do submundo. O boss começa a entrar no portão. Os curiosos falam que o Lin Yuan dá medo por ter transformado o boss em zumbi. Lin Yuan olha na direção deles. E todos se escondem novamente. Ele pensar que esses caras ainda estão aí. Depois dele ter derrotado os 3 caras, eles deixaram para trás uma espada em comum. Ela é boa para jogadores de baixo nível, mas ele já tem a corte da lua prateada. Ele então pega a espada que estava cavada no chão. E caminha na direção dos curiosos. Eles perguntam se ele está pensando matá-los para roubar seus itens. Ele pergunta para um deles se foi o responsável por tê-lo avisado dos 3 que atacaram de surpresa. O cara começa a suar frio e gagueja. O Lin Yuan então entrega a espada para ele. Ele fica sem palavras. Saindo, Lin Yuan agradece e diz que essa espada pode ser útil. Os outros curiosos chegam para ver a espada e perguntam se o Lin Yuan foi até lá só para entregá-la. Olhando de perto, essa espada é incomum e vale dezenas de milhares de RBM. 10 minutos depois. O Lin Yuan está caminhando sozinho pelo deserto. Ele começa a sentir uma sensação estranha. No mundo real, uma luz vermelha aparece em seu headset. Ele remove o headset, falando que a bateria acabou. Vemos ele sentado em seu quarto. Ele pensa que precisa economizar e comprar uma cápsula de jogo o quanto antes. Na tela de seu PC, ele vê o escrito Mundo Imortal. É explicado que o Mundo Imortal é um jogo holográfico de hiperrealismo, dividido em múltiplas zonas de login baseados em países. Cada zona de login contém diferentes nações dentro do jogo para os jogadores escolherem. Na região de Elpard, onde está o Lin Yuan, existem 4 nações. O Reino Ocidental, o Império do Sul, o Império do Norte, o Arquipélago das Marés. Vemos ele na tela de início do jogo, para selecionar o local de início. Renascer em uma nova vida fez ele tomar a mesma decisão da anterior. Ele acaba escolhendo o Reino Ocidental. Ele escolheu esse, porque antes de morrer ele acabou descobrindo um segredo. Vemos monstros destruindo a cidade. Lin Yuan está estirado no chão sem um dos braços. Gritos de ajuda e socorro são ouvidos por todos os lados. Ele olha para cima com o rosto cheio de sangue. Vê um grande olho no céu, e seres com asas de anjo voando. Ele olha um topázio na roupa dos que estavam flutuando no céu, e se pergunta se eles são de uma guilda do Reino Ocidental. Fala que o primeiro cultista do deus maligno estelar é um jogador humano. Ele se lembra que o primeiro cultista é a figura-chave que acaba invocando o deus maligno para a estrela azul. Ainda faltam 3 anos para o deus maligno descer. Se ele conseguir eliminá-lo durante esse tempo, talvez possa evitar que a tragédia se repita. E a única pista é o emblema. Apenas guildas da capital do Reino Ocidental possuem incrustações de topázio, e a condição para ir à capital é chegar ao nível 10. Para descobrir os detalhes desses caras, ele precisa subir de nível o mais rápido possível. Ele então invoca uma das suas cartas.
Se pergunta se realmente conseguiu invocar uma carta de esqueleto no mundo real. Fala que alguns jogadores no mundo imortal conseguem trazer seus poderes do jogo para o mundo real assim que entram no game. Ele esmaga a carta. E fala que pessoas assim são chamadas de os escolhidos. Eles possuem classes ocultas poderosas, uma sorte extremamente alta. E são a principal força de combate contra o deus maligno nos estágios finais. Da última vez, ele só ganhou habilidades do jogo na realidade quando a catástrofe atingiu a Estrela Azul. Mas agora aconteceu muito mais cedo. Pensa que a classe proibida de Caçador Necro é extraordinária. Só não sabe o quanto isso difere dos escolhidos com classes ocultas. Ele então olha para a porta de seu quarto. Vai até ela, e diz que já é a hora. Vemos um homem e uma mulher, se perguntando o que Lin Yuan está fazendo. Ele coloca mais comida na mesa, e fala que está tudo pronto. A mulher pega no ombro do homem, fala que o Lin Yuan fez um esforço raro, e fala para ele comer logo. O Lin Yuan pensa que um traço comum das pessoas é que só depois de perderem algo, é que elas realmente percebem o seu significado, e buscam maneiras de compensar isso. O ele do passado era confuso e sem rumo, ignorando completamente os dias comuns. Ele lembra dos dias que ficava só jogando no quarto, e ouvia alguém dizendo que se ele continuar viciado assim vai acabar arruinado. Lembra de achar seus pais mortos. Pensa que quando o desastre levou tudo embora, ele percebeu dolorosamente o quão imaturo era na época. Ele diz que é domingo, e pergunta se a Lin Tan não vai jantar em casa. Sua mãe diz que ela precisa se preparar para os simulados, então levou marmita para a escola. Se o Lin Yuan tiver um tempo, é para levar uma refeição para ele, que marmita nunca é boa como comida feita na hora. Nunca imaginou que o Lin Yuan aprenderia a cozinhar. Fala que a asinha de frango está deliciosa. O marido diz que todas são dela. Ele então olha para o Lin Yuan. Lin Yuan fala que vai aprender a cozinhar outros pratos no futuro. O que deixa seus pais muito surpresos. Eles emocionados confirmam. Vemos ele praticando, e subindo uma escada correndo. Ele faz abdominais. Pensa que para controlar melhor o poder trazido pelo jogo para o mundo real, vai precisar de um físico forte para sustentá-lo. Agora ele já está com um corpo muito melhor e definido. Ele olha o relógio, falando que fez 50 metros em 5,5 segundos, não está nada mal, mas tem espaço para melhorar. Diz que está na hora de voltar. Ele entra no deserto de cascalho. Começa a caminhar, e sombras de grandes pássaros passam por ele. Ele olha para cima. Os pássaros mergulham para atacá-lo. Esses monstros são as aves lamentadoras. Com muita facilidade, ele consegue matar todas elas. E reclama que ganhou só 15 de experiência. Ele então tem uma ideia. E usa a habilidade para transformar os pássaros em zumbis. Com a ajuda do pássaros ele consegue encontrar uma matilha de lobos. Ele sai de trás de uma pedra, e fala que os pássaros são realmente a presa favorita dos lobos. Ele destampa uma garrafa. E começa a tomar, os lobos começam a se aproximar. Ele avança, e o sistema avisa que a essência de monstro foi consumida, e ele ganhou mais 10 em todos os atributos. Os lobos avançam rugindo ferozmente. Lin Yuan começa a cortar as cabeças de todos eles, e o sistema avisa que ele matou 4 lobos fantasmas. Mais 2 pulam para atacar o Lin Yuan. Mas são facilmente derrotados. Eles começam a cercar o Lin Yuan. Logo o Lin Yuan se vê completamente cercado pelos lobos. Ele começa a colocar aura em sua espada. Fala que isso foi no tempo certo. Assim começa a avançar, e derrotar os lobos um por um. O sistema fala que ele matou 40 lobos fantasmas com sucesso. E subiu para o nível 5. Ele usa a habilidade do portão do submundo, e todos os lobos já na forma de zumbi começam a entrar. Fala que depois de 2 batalhas, as feras zumbis dentro do portão do submundo foram repostas. Ele assiste a tudo de cima de uma pedra. Pensa que depois de beber a essência de monstro e aumentar os atributos principais, ele já deve ser forte o suficiente para enfrentar um monstro de elite do mesmo nível sozinho. Chega próximo de uma cidade, e fala que tá na hora de ir atrás de uma certa pessoa. E entra na cidade da Areia Negra. Ele caminha entre a multidão. E para em frente de um estabelecimento. Ele entra. Um velho chamado Kunshi, instrutor de magos da cidade da Areia Negra, pergunta quem ele é. Ele responde que foi até lá para aprender habilidades.
No mundo imortal, as habilidades são obtidas através de livros de habilidades que caem de monstros ou baús de tesouros. E cada classe conta com seu próprio instrutor de novatos, encarregados de fornecer orientação. E esse velho é o instrutor de novatos da vida passada como mago. O Kunshi diz que garantiu o dinheiro do vinho para as próximas 2 semanas. Lin Yuan pensa que o caçador necro é uma classe proibida, e não sabe muito sobre ela. No entanto, em termos de estilo de combate, ela também pode ser considerada uma classe de conjuração. Antes de conseguir as habilidades exclusivas de caçador necro, ele deve aprender habilidades gerais de um mago. Com um saco de moedas na mão, ele fala que quer aprender o fogo da alma, cura e invisibilidade. Ele joga o dinheiro para o Kunshi, que fala o dinheiro manda. Ele olha as moedas de prata no saco. E fala para o Lin Yuan, trabalhar duro, a glória dos magos brilhará intensamente sobre ele. E forma uma esfera mágica na mão. Ele laça ela no Lin Yuan. E o sistema avisa que ele obteve 3 habilidades da classe mago. O fogo da alma, cura e invisibilidade. Olhando a tela, ele pensa que o fogo da alma garante o poder de dano à distância, a cura pode tratar a ele e aos companheiros, a invisibilidade serve para salvar sua vida em momentos críticos. Mas esses são apenas os movimentos básicos. Para aprender habilidades de nível superior, terá que dar um jeito de conseguir mais recursos. Tá na hora de upar mais alguns níveis. Vemos a Montanha da Areia Negra, ao leste da Cidade da Areia Negra. O sistema parabeniza o Lin Yuan por ter descoberto a mina dos kobolds. Kobolds são monstros de nível 5, que vivem em fendas e cavernas próximas. Eles têm um olfato aguçado, conseguem encontrar inimigos na escuridão e são emboscadores astutos. Suas comunidades geralmente consistem em cerca de 100. Seja em quantidade ou níveis, eles são os monstros mais adequados para ele subir o nível da legião de zumbis. Ele então toma uma poção de visão noturna. E invoca o portão do submundo. Além de subir de nível, ele quer usar essa chance para maximizar a proficiência da invisibilidade e fogo da alma, e talvez abrir alguns baús. Dentro da caverna, ele ordena que os lobos limpem o caminho. Um grupo dos lobos vai na frente, enquanto ele fica um pouco recuado. 15 minutos depois, ele continua avançando mais fundo na caverna. Ouve uns barulhos, e pensa que tem movimentos acontecendo. Ele decide jogar a tocha para iluminar mais à frente. Ela começa a iluminar seres escondidos nas sombras. Um deles olha para a tocha. Eles começam a rugir, o sistema avisa que são os mineradores kobold. A tocha cai no chão. E o Lin Yuan avança ordenado que suas invocações matem todos, e não deixem nenhum vivo. Os kobold também partem para a batalha e alguns estão armados com picaretas. Com um golpe de espada Lin Yuan corta 2 deles, e os lobos vêm mordendo os que sobraram. Um dos kobold usa a habilidade de golpear, e acerta um dos lobos. Mas Lin Yuan corta ele ao meio, e pensa que eles não são fortes individualmente, o segredo é evitar as picaretas. A batalha continua com mais kobolds vindo atacar. Lin Yuan usa a habilidade de invisibilidade e começa a desaparecer. O kobold só acerta o chão usando a picareta. Lin Yuan aparece nas costas dele. E corta eles com a espada. Eles caem no chão, e o sistema avisa que ele matou com sucesso 20 mineradores kobold. Ele fica satisfeito que a proficiência da invisibilidade subiu. Mas uma coisa o incomoda. Pensa que os atributos dos kobolds são muito baixos, e subir de nível desse jeito tá devagar demais. Ele usa a habilidade, e transforma os kobolds em zumbis. Fala que eles serão os substitutos dos lobos, ordena que avancem para encontrar o boss. Ele caminha junto de suas invocações. E chega em uma bifurcação. Ele olha para o lado. Encara uma parede suspeita. Usa uma chama verde na ponta de seu dedo, falando que achou. Ele joga a chama, que acerta em os monstros que estavam camuflados de pedras. Os slime de lama. Um par de olhos vermelhos observa na escuridão. E avança pela costa do Lin Yuan em invocações. O kobold de elite se revela usando uma espécie de chicote. Desde os tempos antigos, a sobrevivência do mais apto tem sido a lei imutável da natureza. Como parte da cadeia alimentar, o caçador também é a presa. O perigo espreita em cada esquina, a todo momento. Usando o chicote, o kobold de elite ataca o Lin Yuan. Poeira sobe e toma conta do lugar. No entanto,
Às vezes o caçador aparece silenciosamente sob o disfarce da presa. Exatamente como nesse momento. Vemos que o Lin Yuan conseguiu segurar o chicote só com a mão. Segurando o chicote com mais força. Ele puxa com tanta força que o kobold de elite sai do chão. Joga o kobold direto contra a parede da caverna. Mas o kobold consegue se equilibrar e evitar bater na parede. Sem ter tempo, o kobold vê um vulto passando do lado. Lin Yuan passa e desfere um corte nele, e o sistema avisa que o kobold de elite foi eliminado. Sangue jorra para todos os lados, e ele cai de joelhos. Lin Yuan escuta um estrondo muito alto. Ele olha para trás. E vê centenas de kobolds chegando no lugar. Mais 2 kobolds de elite aparecem controlando os normais. Lin Yuan pensa que isso é uma quantidade considerável deles, mas as forças do seu lado são igualmente formidáveis. Ele usa o portão do submundo, e chama todas as invocações para fora. E diz que a caçada vai começar. Os lobos avançam para o ataque. O lobo de elite começa a esmagar os kobolds um por um. E usa a habilidade do uivo do lobo vicioso. A onda de choque passa por toda a caverna. Um dos kobolds de elite é acertado pela habilidade, e fica atordoado. Lin Yuan pensa que é sua chance. E ordena os lobos a matarem todos. O sistema apita várias vezes falando que ele matou os kobolds. Lin Yuan começa a usar sua habilidade. E transforma os kobolds de elite em zumbis. Os que sobraram começam a fugir. Mas Lin Yuan vai atrás dele. E consegue matar os 2. Enquanto Lin Yuan está de joelhos, um ataque de espada desce em sua cabeça. Ele consegue desviar pro lado para trás, o sistema avisa que o boss usou a habilidade golpe pesado. O sistema avisa que o cacique kobold nível boss chegou. Lin Yuan se prepara falando que esperou muito por isso. Ele ataca, e Lin Yuan desvia. Seu martelo fica preso na parede da caverna. Lin Yuan vê essa situação. E pensa que essa é sua brecha para atacar. Ele desfere um corte bem no peito do boss. Sua espada acerta, mas não tem efeito. Recuando, Lin Yuan diz que esse é o esperado de uma defesa de nível cacique, já que ele não consegue atravessar. O boss continua atacando e destruindo tudo ao redor. Lin Yuan percebe uma coisa errada. O boss pula e desce atacando com o martelo em alta velocidade. Lin Yuan desvia. Pela força do impacto, pedras e poeira saem voando. Se recompondo, Lin Yuan pensa que os métodos de ataque de um boss não têm nada a ver com os ataques simples dos monstros de elite. A força é pelo menos 3 vezes maior que a de um elite. Ele precisa manter distância e garantir um dano contínuo. E usa a habilidade. E ordena que invocados ataquem. O boss usa o golpe pesado, e ativa um crítico duplo. Mas Lin Yuan não se abala. E continua mandando mais invocação. Uns dos lobos conseguem se prender no boss e morder ele. O lobo gigante começa a liberar mais poder, e usa a ira dos mortos, que dá mais 10% de ataque e 20% de acerto crítico. Os lobos começam a causar mais dano no boss, que ruge de dor. Lin Yuan observa de longe que o boss ainda está de pé. E ativa a habilidade Fogo da Alma. Lança várias bolas de fogo da alma no boss. Pensa que a resistência mágica do cacique kobold é muito baixa. O boss ruge de raiva. E avança loucamente na direção do Lin Yuan. Lin Yuan usa a invisibilidade. E aparece nas costas do boss. Fala que se ele vai se entregar de bandeja assim, então não vai se segurar. Ele mira bem no ponto onde não tem armadura. E crava sua espada no boss, e sangue começa a jorrar. Então puxa a espada. O boss começa a rugir de dor. E tenta atacar Lin Yuan, que recua para trás. Ele estala os dedos, e chama os lobos. Um deles salta. E Lin Yuan monta nele. Os outros avançam para atacar o boss. Lin Yuan se pergunta se a armadura quebrou, e o boss ataca os lobos que avançaram. Ele invoca várias esferas de fogo, e diz que nesse próximo golpe, vai matar o boss. Então lança todas de uma vez no boss. Ele começa a rugir, e ser queimado vivo. Mais kobolds começam a chegar. Lin Yuan fala que é uma luta inútil. As invocações começam a matar todos os recém-chegados, e a tela do sistema não para de aparecer. Aproveitando a confusão, o boss tenta escapar. Mas Lin Yuan aparece bem em sua frente. Ele começa a sacar a espada. E diz para o boss desistir de seus sonhos. E ataca o pescoço do boss.
A cabeça é separada do corpo, e sangue jorra. Ele cai morto, e o sistema avisa que o cacique Kobold foi morto com sucesso. Lin Yuan olha para a tela do sistema satisfeito. Vê que chegou no nível 7, e pensa que não está nada mal. Está um passo mais perto do nível 10 e da capital do Reino Ocidental. Vê que conseguiu subir o nível da invisibilidade e fogo da alma para o 2, e os efeitos deles dobraram. Ele escuta o som das recompensas. E um baú do tesouro raro aparece próximo do corpo do boss. Ele toca no baú. E abre, uma luz dourado começa a sair. O sistema avisa que ele obteve bolsa de pele de cão, chama imortal, máscara de caveira e manoplas da sombra. Também 20 moedas de ouro. Ele se lembra que em breve os principais bancos do mundo abrirão canais para troca de moedas entre o mundo real e o mundo do jogo. 20 moedas de ouro convertidas para a moeda do mundo real seriam 200.000 yuans. Ele pega a manopla e fica encantado com ela. A equipa, e pensa que sua sorte não tá ruim. Conseguiu uma arma de grau escasso em um baú raro. Manoplas com força comparável ao corpo do cacique Kobold, e mal pode espera para testá-las. A cena muda para as proximidades da caverna dos Kobolds. Vemos Huang Feilong, líder da guilda Mancha de Sangue, diante de vários lobos mortos. Ele fala que o treinamento recente valeu a pena, já que derrubaram 30 lobo-fantasmas do deserto em menos de um minuto. O das adagas 10 que se eles trabalharem juntos não há nada que não possam fazer. Esse é Huang Feiyu, vice-líder da guilda Mancha de Sangue. Os outros falam que não é à toa que são líder e vice-líder. Acabaram com tantos lobos de uma vez só. Se eles trombarem com a guilda do trovão, com certeza vão varrê-los do mapa. Feilong fala que se não fosse pelo Lin Yuan que apareceu do nada um tempo atrás, eles teriam ficado com o primeiro abate de boss mundial. Uma grande tela do sistema aparece para todos. E avisa que o boss mundial Lobo Gigante foi morto por Lin Yuan. Diz não saber como Lin Yuan deu tanta sorte, mas se trombar com ele algum dia vai ensinar uma lição. O líder pergunta quantas vezes já não desce para não ser precipitado. Que a força do Lin Yuan é considerável, em vez de fazê-lo de inimigo, deveriam recrutá-lo. Sai andando, e fala que sabe que tem uma masmorra de kobolds nessa localização, e vai confirmar primeiro, o resto é para ficar e recuperar o fôlego. Feilong pensa que o irmão já deu broca nele 3 vezes por causa do Lin Yuan, e está com muito ódio disso. Ele grita dizendo para Lin Yuan esperar, que um dia, ele vai arrancar todos os dentes de cachorro e decepar a cabeça de Lin Yuan. O careca diz para o vice-líder não ficar bravo com algo tão trivial. Apontado para uma direção ele fala para o vice-líder olhar. Olhando Feilong, pergunta o que tem lá. Ele vê a silhueta de uma pessoa entre os arbustos. Bela garota caminha na direção deles. Eles fazem uma cara nojenta, de quem vai fazer maldade. A cena muda, e vemos Lin Yuan saindo da caverna. Ele pensa que ganhou um zumbi formidável de nível cacique, e o limite de feras no portão do submundo subiu para 70. Ele escuta alguém gritando para ficar longe. A garota que Feilong e seus amigos colocaram o olho, agora está toda machucada, e falando para não chegar perto, se derem mais um passo ela não vai se segurar. Um deles diz que isso é uma sorte, não esperava dar de cara com uma gracinha dessas. Eles cercam ela. Feilong fala para ela não ficar nervosa e ir brincar com eles, em vez de sofrer. Outro diz se ela agradar o vice-líder, vai ganhar recompensa que não acaba mais. Ela levanta o cajado e avisa que vai atacar. Feilong chuta o cajado dela para longe, fala que vai ver quem ataca quem primeiro. Ele pega ela pelo cabelo e pergunta se ela acha que uma maga inútil como ela pode ferir eles. Para ela não ser ingênua. Se não quer desistir, então é para ir em frente e tentar de novo. Ele começa a puxar a roupa dela e fala que quanto mais ela resiste, mais animado ele fica. Ele arranca um pedaço das roupas dela e ela começa a gritar em desespero. Então Feilong leva um soco no rosto tão forte que 2 de seus dentes arrancam. Pela força do soco, Feilong sai voando para trás. Sem entender, seus colegas de guilda o chamam. Ele bate contra uma montanha tão forte que poeira levanta. Depois que a poeira baixa, vemos o Feilong desacordado. Lin Yuan fala que a manopla funciona bem melhor que ele esperava. Sai correndo, pensado que tem que dar um jeito de avisar o líder. Os 2 que ficaram perguntam quem o Lin Yuan é. Que ele mexeu com a guilda Mancha de Sangue, e ele está morto.
Lin Yuan não diz uma palavra, e só observa a situação. Vendo o emblema no peito deles, Lin Yuan pensa que a guilda Mancha de Sangue, nos primeiros dias do mundo imortal, é a guilda número 1 da vila de novatos da cidade da Areia Negra. A maioria dos membros da guilda são jogadores de nome vermelho, que cometem todo tipo de atrocidades. Os chamados jogadores vermelhos são aqueles julgados pelo sistema com pontos de crime acima de 10. Devido a ataques maliciosos, furtos, roubos e outros atos criminosos. Embora o deus maligno ainda não tenha invadido, e morrer no jogo não causa a morte no mundo real por enquanto, perder equipamentos e níveis ainda é um prejuízo enorme para qualquer jogador. Lin Yuan pergunta se eles são da Mancha de Sangue. E pensa que na vida passada esses ratos deram um bocado de trabalho. Ao ouvir o Lin Yuan, os dois se olham. O careca toma a frente, e confirma que são da famosa guilda número 1 da cidade da Areia Negra. Que Lin Yuan ofendeu o vice-líder deles. E agora conheceu o medo. Diz que é tarde demais, a menos que Lin Yuan não queira uma morte horrível. É para arrancar seus próprios braços, depois ficar de joelhos e implorar por misericórdia. Lin Yuan ataca os dois. E seus braços são cortados. Eles caem com sangue jorrando, e gritando de dor. Lin Yuan diz que ele mesmo tira esses braços para ele, e para guardar esse ganido de cachorro para o caminho do inferno. A garota se levanta pensando que o Lin Yuan é muito forte. A cena mostra Fei Long ainda caído. Um frasco cai, e o sistema avisa que ele consumiu uma poção de vida, e restaurou 20% de HP e MP. Ele começa a se arrastar. Com uma aura assassina fala que vai matar Lin Yuan. O líder da guilda chega querendo saber quem é que tem peito para ferir o seu irmão. Um dos membros mostra onde o Lin Yuan está. Lin Yuan e a garota olham para os recém-chegados. O membro da guilda aponta, e fala que o Lin Yuan quase matou o vice-líder. O líder pega a sua arma. E pensa nos boatos que ouviu. Os boatos dizem que aqueles olhos são frios, distantes e imponentes. Pareciam uma espada afiada forjada pelo luar, brilhando com uma luz gélida capaz de cortar qualquer coisa. E essa aura, só de ficar parado ali, ele exala uma pressão sufocante incrível. A rapaz manda o líder ensinar uma lição ao Lin Yuan. Pergunta como Lin Yuan ousa provocar eles. Suando frio, o líder pensa que a aura, e espada com certeza é um drop de monstro nível boss. E tem certeza que esse que está em sua frente é o Lin Yuan. Esses imbecis. Por que diabos foram arrumar briga logo com ele? São os completos incompetentes, só servem para causar problemas. Lin Yuan pergunta se ele é o cabeça da guilda Mancha de Sangue. O líder pensa que não pode passar vergonha na frente de todos. E parece que essa luta é inevitável hoje. De trás alguém vem atacar o Lin Yuan de seu ponto cego. A garota entra na frente dizendo que é para ter cuidado com as costas. Era o Fei Long usando duas espadas, e falando para o Lin Yuan morrer. O líder se prepara com o machado, e diz que fazer da mancha de sangue inimiga foi uma decisão estúpida. Fei Long atacando por trás e o líder da guilda atacando pela frente. O líder vê que tem coisa errada. Lin Yuan invoca um zumbi para ajudar. O monstro dá um sorriso, e começa a mover o martelo. E acerta o Fei Long, que sai mais uma vez voando. Lin Yuan se move para perto do líder. E fala que agora é a vez do líder, sacando a espada para atacar. Ele fica paralisado. E o Lin Yuan o ataca com um corte. Assim o líder cai morto, sem ter tempo de reagir. Lin Yuan diz que a guilda número 1 não tem qualificação nem para fazê-lo lutar a sério. O sistema avisa que o assassino de jogador humano foi detectado. Os pontos de crime aumentaram em 2 pontos. Lin Yuan pensa que contanto que não acumulem mais ao longo da semana, devem desaparecer automaticamente. A garota fala que os restos estão fugindo, e se devem persegui-los. Lin Yuan fala que são meras pragas insignificantes, para ela não se der ao trabalho. Os corpos mortos começam a desaparecer. E dropam o machado de batalha explosivo, e a lâmina cruzada presa de dragão de raridade escasso. Uma adaga de espinhos, rara. Lin Yuan fala que os atributos são decentes, mesmo que não precise delas, pode vender por um bom preço. A garota agradece por salvá-la. E fala que ainda não sabe o nome dele. Ele não fala, e começa a sair caminhando. Diz que um dia ela verá o nome dElen, no topo do ranking global de poder de combate. O top 10. A garota fica sem reação por um momento.
Ela fala um pouco irritada que não se importa com o ranking idiota, é para ele carregá-la. A cena muda para o deserto lamentador. E vemos o Lin Yuan. Ele é atacado por um monstro por trás. Vários escorpião relâmpago pulam da areia para fora. Lin Yuan se prepara para lutar. Ele começa a usar um movimento circular, canalizando seu poder na espada. E libera tudo de uma só vez. O sistema avisa que 60 escorpiões relâmpagos lamentadores foram mortos nessa área. Ele vai direto para o nível 8. Pensa que coletar a erva da paralisia foi um pouco trabalhoso, mas veio com uma recompensa inesperada. 2 dias atrás. Vemos um senhor diante do Lin Yuan. O senhor fala que finalmente encontrou o herói. A sistema avisa que a missão do alquimista Imor foi detectada, e pergunta se ele deseja aceitar. Lin Yuan pensa que uma masmorra especial será aberta na capital. A masmorra está cheia de monstros de atributos relâmpago. Para limpá-la, ele precisa de resistência elétrica extremamente alta. Por isso, as poções potentes de resistência a relâmpago terão uma demanda altíssima, valendo dezenas de milhares de moedas de ouro. Na vida passada, alguém fez uma fortuna com isso. Ao completar essa missão de coleta, ele pode conseguir a receita da poção potente de resistência a relâmpago. Hoje é o primeiro dia do Imor na cidade da Areia Negra. Depois que entregar essa missão, ele entrará em reclusão permanente. Em outras palavras, essa é a única chance dos jogadores conseguirem a receita. Ele então aceita a missão. O escorpião relâmpago lamentador é uma fera elétrica de nível 6 que guarda a erva da paralisia. Para ele, agora não representam uma ameaça. Já que conseguiu pegar a missão, é melhor aproveitar para maximizar a proficiência da nova habilidade de coleta. Assim ele coleta as ervas. E fala que vai avançar mais fundo. O solo sobe e seu pé começa a tremer. Ele se pergunta o que é isso. Uma cauda gigante sai de debaixo da areia. E ataca o Lin Yuan, que consegue desviar a tempo. Ele recupera o equilíbrio. E fica chocado com o que vê. O sistema avisa que um escorpião mutante apareceu. Lin Yuan questiona se um monstro mutante realmente apareceu nesse lugar. Fala que isso é um pouco problemático. Mas vai usar o monstro para batizar o corte prateado. Ele avança e ataca o monstro mutante. Mas sua espada não faz nenhum arranhão sequer. Ele pensa que a carapaça não tem fendas, e não existem brechas para perfurar a armadura. O boss começa a usar a habilidade paralisia elétrica, e raios começam a ser liberados. Lin Yuan continua suportando o relâmpago. E o sistema avisa que o boss usou a picada venenosa. Lin Yuan vê o ferrão vindo em sua direção. Ele consegue sair, e o boss acaba acertando a si mesmo. Lin Yuan recua mais, e o boss lança mais relâmpagos. Lin Yuan fala que o boss é mais forte que o esperado, e vai ter que dispersar as forças dele primeiro. O boss avança correndo para atacar. Lin Yuan chama pelos kobolds. E o portão do submundo aparece, e as invocações começam a sair. O kobold de elite ataca o boss e consegue dar 200 de dano. Vendo isso, Lin Yuan pensa que um crítico duplo não ativou. Furioso, o boss lança a habilidade Pinça Esmaga Terra. E sai quebrando tudo enquanto as invocações do Lin Yuan são jogadas para trás. Lin Yuan lança a habilidade Fogo da Alma. E acerta o boss em vários lugares. Ele diz para o boss provar o poder do feitiço de fogo aprimorado. E lança mais sequência da habilidade. Lin Yuan manda ir. E vemos cordadas sendo presas no boss. Os kobolds amarram o boss e começam a imobilizá-lo. O kobold de elite pula para atacar o boss com seu martelo. Ele certa o ataque e ativa o duplo acerto crítico. O boss ruge de dor. Lin Yuan pula para o alto. Fica sobre o boss. Carrega sua manopla com poder e fala que se não existem fendas para quebrar a armadura, então vai simplesmente estraçalhar o corpo inteiro e transformar num monte de carapaça quebrada. Pela pressão do poder do Lin Yuan, o boss fica sem poder se mexer. Lin Yuan cai dando um soco carregado de poder em cima do boss. A energia viaja por todo o corpo do boss, o destruído, e fazendo rugir de dor. O sistema avisa que ele matou a fera demoníaca mutante, escorpião relâmpago de cristal, com sucesso e ganhou mais 560 experiência. Ele transforma o escorpião em um de seus zumbis. Ao longe, ele consegue escutar os outros escorpiões. Ele vê que tem vários chegando. Os escorpiões avançam para atacar Lin Yuan. Ele fala que isso foi bem na hora.
E fala que vai usar o novo bichinho de estimação para brincar com todos. O boss Umbir usa a habilidade Relâmpago de Cristal. E mata os outros com facilidade. Aproveitado a chance, Lin Yuan também se junta à batalha. E começa a derrota muitos dos escorpiões. Ele finca sua espada em um. E o despedaça. Ele para rodeado de escorpiões mortos, e o sistema o parabeniza por chegar no nível 10. Lin Yuan fala que a sensação de subir 2 níveis de uma vez só, não é nada mal. Ele ganha equipamentos de raridade escasso. Uma lança relâmpago, botas do guardião, anel da paralisia, arco de mão fantasmagórico. Ele pensa que o loot do baú é todo de armas escassa. Se ele vender algumas, a qualidade de vida de seus pais deve melhorar bastante. O sistema fala que os monstros da área foram eliminados. E dá os parabéns ao Lin Yuan por obter um livro de habilidade superior para a classe dele. Um livro com um olho na capa aparece nas mãos do Lin Yuan. O livro começa a brilhar e libera poder. O sistema fala que a maldição sombria raridade superior é exclusivo para caçador necro. Lin Yuan fala que sua sorte é muito boa. O sistema avisa que o livro de habilidade foi automaticamente gravado na memória do jogador. Dá os parabéns por obter uma habilidade exclusiva para o caçador necro. A maldição sombria, raridade superior. Lin Yuan fala que isso restaura 20% do HP do Zumbir. Ele olha para trás. E vê o boss Zumbir, com apenas 60% de HP restante. Então usa a nova habilidade para testar. Ela acerta o boss Zumbir, que começa a brilhar. O sistema avisa que o HP foi restaurado para 80% e o boss Zumbir se levanta. Lin Yuan fala que o aquecimento acabou e tá na hora de ir para a capital e encontrar o cultista primeiro. Uma mão em forma de sombra toca seu ombro. Ele olha para trás. No mundo real, sua mãe fala para ele ajudar o pai que acabou de travar as costas. Ele apoiando o pai, o coloca sentado no sofá devagar. A mãe fala que é isso que acontece por bancar o durão nessa idade. Devia ter cuidado ao consertar um ar-condicionado, teria sido melhor chamar um profissional. Ele fala que só estava tentado economizar um pouco. Quando a máquina de lavar quebrou semana passa, ele consertou com um ajuste simples. Fala que essa lesão não é nada, e vai ficar bem depois de uma noite de sono, tem que ir buscar a Lin Tan na escola amanhã. Lin Yuan fecha a porta enquanto observa pensativo. No dia seguinte, vemos os pais do Lin Yuan acordando. Eles saem do quarto e perguntam se é o Lin Yuan que está fazendo tanto barulho. Vem que a casa dele está brilhado com móveis novos e TV nova também. Um dos trabalhadores pega na mão do pai e pergunta se eles são o senhor e senhora Lin. Fala que esses itens novos foram comprados pelo Lin Yuan, eles os entregaram e instalaram o mais rápido possível, e pede para assinarem o recebimento. O pai pergunta à esposa se está sonhando e o que está acontecendo. Enquanto isso, o Lin Yuan está malhando na academia, e chamado a atenção de todas as garotas. Ele começa a correr na esteira, e alguém se aproxima o chamando. Ela pergunta se ele foi para assinar o pacote VIP, já que precisam cobrar a taxa do ano inteiro antecipadamente. Ele confirma, e entrega o cartão. Pensa que vendeu alguns equipamentos que não precisava, reformou a casa e depois fez um cartão de academia para a família. Afinal, sua mãe, pai e a Lin Tan precisam começar o treinamento cedo, assim, eles poderão se adaptar mais rápido quando entrarem no mundo imortal. Um pouco vermelha, a garota pensa que o Lin Yuan está malhando há tanto tempo, mas não está nem vermelho ou ofegante, e que ele tem um corpão. Mas algo chama a sua atenção. Ela fala que isso é um cartão VIP supremo que só é emitido para quem tem mais de 5 milhões de yuans na conta bancária. Pelo celular, ele explica para os pais que tudo é o prêmio de um torneio de jogos. É para eles descasarem em casa que ele busca a Lin Tan. Ela pensa que ele é jovem e incrível. A cena muda para a escola de ensino médio Xuxui número 1. E vemos estudantes saído da escola. Uma garota loira começa a descer as escadas. E essa linda é a Lin Tan. Ela escuta uma colega convidar a outra para ir comemorar seu aniversário, e fala que o irmão comprou bolo de morango para ela. A de óculos diz que deve ser bom ter um irmão mais velho, e tá com inveja, ela também quer um irmão. Ela se pergunta se ter um irmão é realmente algo para se ter tanta inveja. Lembrado do irmão, que só fica jogando em casa o dia todo. Pensa que não queria ter um irmão de jeito nenhum. Ela é parada por um cara, que fala que a gata da escola está se fazendo de difícil.
Que os manos deles mandaram eles convidar ela tantas vezes, mas eles nunca conseguiram levá-la. E dessa vez foram pedir pessoalmente, é para ela dar essa honra a eles. Ela pergunta o que eles querem. As garotas chamam ela de representante, e pergunta quem são eles. Ele se aproxima da Lin Tan, falando que ela tem uma pele delicada e macia, que se aperta, sai água. Lin Tan bate na mão dele para afastá-lo, e manda ele não encostar nela. Fala que se eles continuarem importunado, ela vai chamar a polícia. Um dos caras acerta um tapa nas costas da Lin Tan mandando ela não abusar da sorte. Ela cai para frente, e as outras garotas chamam por ela. Ele diz que tá fazendo um favor em tocar nela, então por que tá se achando tanto, e se prepara para bater na Lin Tan novamente. Ela coloca os braços na frente para se defender. Mas alguém segura o braço do cara. Lin Tan, então abre os olhos. Lin Yuan, segurando o cara, pergunta quem deu permissão para ele intimidar a Lin Tan. Vendo seu irmão, ela chama pelo seu nome. O cara pergunta da onde saiu esse vira-lata, se preparando para atacar o Lin Yuan. Os outros também partem para cima dele. Mas Lin Yuan acerta um soco em um. Vai para cima de outro e desfere vários socos nele. E chuta mais um dele, bem no rosto. Dá um pisão na cara do outro. E mais uns até ficar satisfeito. Logo ele é o único de pé, e os valentões estão todos acabados no chão. Ele olha para Lin Tan, e chama ela para ir embora. Ela pergunta por que foi ele que foi buscá-la. E pensa que Lin Yuan geralmente fica em casa jogando o dia inteiro, porque ele viria até a escola só para buscá-la. Ele responde que o pai travou as costas, e a mãe tá cuidando dele em casa. Surpresa, ela pergunta se isso é sério, mas Lin Yuan diz que não é nada demais. Eles ficam em silêncio sem ter o que falar um para o outro. Lin Tan pensa que faz muito tempo que eles não conversam assim, e sente um climão. Lin Yuan segue sem falar nada. As garotas de antes chamam pela Lin Tan, que olha para trás. A de óculos fala que o irmão da Lin Tan é demais, e até vai buscá-la, e não é que nem o irmão preguiçoso dela. A outra confirma, e fala que não sabia que Lin Tan tinha um irmão tão incrível e gato, e como a Lin Tan nunca falou dele antes. Ela olha o Lin Yuan, se perguntando se ele é gato. Lin Yuan passa e as garotas perguntam quem ele é, e falam que ele é muito lindo. Se ele já é formado, ele é muito mais bonito que os caras da escola. Ele passa chamando a atenção de todas as garotas. Até que uma delas vem dar oi para ele. Lin Tan fala que nunca tinha reparado que o Lin Yuan era alto assim. Ela se pergunta desde quando o Lin Yuan começou a malhar. Ele realmente tem músculos agora. Não é à toa que ele foi forte naquela briga de agora há pouco. Ele claramente é a mesma pessoa. E lembra de como o Lin Yuan era antes. Ela se pergunta por que ele mudou tanto de repente. Lin Tan se despede de suas amigas. Mas algo chama a sua atenção. Ela vê o Lin Yuan abaixado, falando para ela subir nas costas dele. Envergonhada, ela fala que vai andando sozinha. Ela se pergunta o que Lin Yuan está pensando, não tem a menor chance de ela deixar ele a carregar na frente de tanta gente. Lin Yuan puxa ela. E a coloca nas costas para levar ela para casa. Ele diz que as colegas dela já foram, e para ela não se força se não consegue andar. Ela foi empurrada agora há pouco e torceu o tornozelo. Ela se pergunta quando foi que Lin Yuan reparou nisso. Eles chegam em casa, com o Lin Yuan carregando a Lin Tan nas costas. Olhando isso, os pais ficam sem entender o que está acontecendo. E só falam bem-vindos de volta. Vemos Lin Yuan lavando louça. A senhora Lin fala para Lin Tan olhar para o irmão, que parece que virou outra pessoa. O senhor Lin confirma e fala que ele está cozinhando, lavando a louça e até comprou eletrodomésticos novos para casa. A senhora Lin fala que o melhor é que a relação deles, os irmãos, está muito melhor, parece até quando eram pequenos. Pensado, Lin Tan acha o irmão estranho e se pergunta se ele mudou de verdade. Lin Yuan diz que agora tudo está limpo. Tirando o avental, ele fala que vai pro quarto agora. Lin Tan olha ele sair e fechar a porta. Pensa o que estava esperando, ele ainda é só um desocupado viciado em jogos. Lin Yuan entrega um frasco para a irmã. E diz para ela passar depois do banho, é bom para a recuperação. Fala que vai jogar agora, para ele não entrarem no quarto a menos que seja importante. Lin Tan fica segurando o frasco. Um pouco feliz, ela fala que sabe, e ninguém vai querer entrar no quarto mesmo. Ela dá um leve sorriso. A senhora Lin
fala que disse que a relação deles melhorou, e pergunta o que aconteceu na escola. Lin Tan diz que não foi nada, e que vai tomar banho. Sentado na cadeira, Lin Yuan fala que com isso as coisas em casa devem ficar tranquilas por um tempo. Ele olha para o capacete e vê. O coloca, e fala que é hora de voltar para o jogo. No distrito da capital, cidade do vento de areia. Lin Yuan chega fazendo uma zona. E fala que tá na hora de arrastar aquele rato para fora. O sistema avisa que ele entrou na cidade do vento de areia. Vemos um homem caído no chão e um pé o pisando. Ele fala para o oficial, que jura pelos céus, que isso é só um mal-entendido. O guarda manda ele cala a boca, e guarda suas mentiras imundas, e se arrepender na prisão. Lin Yuan começa a se aproximar do lugar da confusão. O guarda percebe algo. Mas não vê nada, e se pergunta se foi só sua impressão. Vemos o Lin Yuan, escondido no canto da parede. Ele pensa que os guardas de patrulha na rua são sensíveis a criminosos. Calculando o tempo para os pontos de crime resetarem, vai ter que manter a discrição por pelo menos mais 3 dias. Fala que é o momento perfeito para ir ver um velho amigo perdido. Vemos a igreja. Lá o sacerdote Lawrence fala que em nome de Deus, ele lavará as sombras do passado. Desse dia em diante, sua alma será tão pura quanto a neve recém-caída, e seu caminho será guiado pela luz sagrada. Agora, vai batizar o homem ajoelhado. Lin Yuan chega falando que é da casa de caridade benevolente. O sacerdote olha para ele. Lin Yuan continua falando que ouviu dizer que eles acolheram um paciente em estado grave, por isso foi tratá-lo. Vemos Doug Wayne deitado na cama, com uma coisa estranha no peito. Ele é um ex-membro dos Cavaleiros de Manticora, uma das ordens de cavalaria mais forte do Reino Ocidental. Na vida passada, logo após chegar ao nível 15, obteve uma arma superior através dele. Lin Yuan fala que foi especificamente para tratar o envenenamento do Doug. Muito debilitado, Doug abre os olhos. E vê que Lin Yuan está no nível 10. Ele se levanta perguntado se Lin Yuan é um mago nível 10, e até os guardas de patrulha na rua têm um nível mais alto. Doug tosse sangue, junto de uns pedaços de seu corpo. Lin Yuan fala que o veneno começou a corroer os órgãos internos, a menos que aceitem o tratamento dele. O Doug não viverá mais de que um mês. Doug fala que para tratar o veneno, precisará de 1 quilograma de óleo de peixe-guelra podre. Se Lin Yuan não tem medo de morrer, é para ele ir tentar a sorte no Gobi Lamacento. O sistema pergunta se Lin Yuan vai aceitar a missão. Ele diz que sim. Vemos o Gobi Lamacento, e uma espécie de peixe dentro dele. Um peixe-guelra podre, de elite. Está atacando outros jogadores. Um cavaleiro fala avançado. Para aguentar firme, essas feras têm dentes afiados, para não deixarem elas os morderem. O peixe lança um ataque. Mas o cavaleiro consegue desviar, mas seus companheiros são atingidos e caem na lama. Os que caíram, são cercados por outros peixes. O peixe de elite usa a habilidade salto da onda de cauda. Acerta o chão com força jogando o cavaleiro para trás. Ele fica em pleno ar. E o peixe de elite avança para o ataque. Vendo isso, o cavaleiro pensa que está morto. Mas bem na hora o Lin Yuan aparece. E puxa o cavaleiro para trás. Ativa sua habilidade, falando para o cavaleiro sair da frente. Ele segura o cavaleiro em uma mão e lança a habilidade com a outra. Ela explode ao acerta o peixe de elite. Lin Yuan consegue cair de forma segura no chão e salvar o cavaleiro. Segurando o pescoço, o cavaleiro pergunta se foi salvo. Ele olha para o lado e vê o Lin Yuan passando. Ele vê Lin Yuan avançando, envolto no enfeito de habilidade. Lin Yuan forma mais uma bola de fogo da alma na mão. E joga elas em um ataque em área, que acerta vários dos peixes. Um deles pula para fora da lama. Outros fazem o mesmo, e vão atacar o Lin Yuan. O cavaleiro diz para toma cuidado. Só que Lin Yuan desvia dos ataques, perguntado se é só isso. Ele cai no chão e se prepara. E avança mais uma vez. Então invoca a espada. E fala que um bando de peixes pequenos juntos continua sendo apenas peixes pequenos. Ele passa cortado todos os peixes, um por um. As pessoas que estão assistindo perguntam que é esse pro. Estavam em 8 e quase foram dizimados, mas ele está encarando 5 deles sozinho. Ele com certeza é habilidoso, mas é impossível matar os peixes guelra podre lutando solo. Afinal,
A coisa mais mortal sobre esses monstros é a habilidade diária deles. Então vemos o cavaleiro espantado. Os peixes começam a liberar uma espécie de raio por toda parte. Um estouro acontece, e uma nuvem de fumaça verde começa a se espalhar. Lin Yuan fica só observando. Essa fumaça vai para atacar Lin Yuan, e o sistema avisa que os peixes usaram a habilidade de grupo, ressonância da maldição da Guelra. Inimigos dentro do alcance são atingidos por uma névoa venenosa ativando status negativos como confusão, alucinações auditivas, etc. Lin Yuan forma um círculo mágico na ponta do dedo, e fala que isso é só um truquezinho, nessa vida ele não vai cair nisso de novo. Ele invoca o portão do submundo, e chama pelo lobo gigante zumbi. Ordena que ele lance a habilidade lobo vicioso. E assim o lobo faz, o sistema avisa que a habilidade acertou os peixes, e agora estão atordoados. Lin Yuan coloca a mão no rosto. E equipa a máscara lúcida. Ele avança para o ataque, manda os peixes deitarem e aceitarem a morte. Enquanto lança um corte. Ele consegue um acerto crítico com o ataque. Mais uma vez, ele dá um golpe crítico e parte um peixe no meio. Fincado a espada na cabeça de outro, ele acerta mais um crítico. Ele passa dando vários acertos críticos em todos os peixes. Logo vem ele, parado em cima de vários peixes mortos. Mais um deles tenta escapar. Lin Yuan fala que é lento demais, e se prepara com a espada. Ele taca a espada no peixe, e manda eles apodrecerem lá embaixo para sempre. A espada acerta o peixe, e uma explosão acontece. O cavaleiro acha que foi incrível, mas o outro fala que é cedo demais para baixar a guarda. Então um cardume começa a chegar. Lin Yuan manda o zumbi escorpião relâmpago ir. Ele começa a ativar a habilidade relâmpago de cristal. E dispara ela para todos os lados. Começa a acertar os peixes, que não conseguem fazer nada. Mais 2 projéteis de cristal se aproximam. E ficam cravados em um dos peixes. O cara fala que não adianta, a diferença de níveis e de números é grande demais, não tem como varrer todos ele de uma vez só. Lin Yuan começa a pular. Vai pulando em cima dos peixes, chega onde estavam os outros e pergunta que foi que disse que ele ia matar todos de uma vez. Então coloca o capuz. Um fala que o escorpião tá mirando na barriga das fêmeas. Fala que os machos estão começando a se atacar. Eles ficam surpresos com a ideia que Lin Yuan teve. E assistem os peixes machos se matando. Quando as fêmeas do peixe guelar podre marrem ou botam ovos, elas liberam uma grande quantidade de almíscar. Esse feromonio deixa os machos em um estado de guarda frenético, ativando instantaneamente um modo de investida indiscriminada. Ele fala que pode usar essa característica para fazer com que ele se matemática. Pela lama começa a se aproxima. Ele pula para cima do Lin Yuan, os outros falam que é para ter cuidado. Lin Yuan fica parado onde estava esperando pelo peixe. Os caras perguntam se essa é uma fêmea também, e como ela tem o mesmo tamanho dos machos. Lin Yuan fala que foi bem na hora. E ordena os zumbis lobos fantasmas avançarem. Eles começam a atacar o peixe de todos os lados. Lin Yuan fala que esse é o esperado de um monstro de elite de nível 15. Nem 6 lobos zumbis conseguem dar um golpe fatal. Mas contanto que ele consiga imobilizar, as coisas ficam mais fáceis. O sistema avisa que o peixe guelra podre de elite foi eliminado. Lin Yuan fala que tudo que precisa fazer é isso, lançado um ataque na barriga do peixe. Ele pega umas bolas que estavam dentro do peixe. Vemos ele coletando bastante. O cavaleiro pergunta o que ele está fazendo. Lin Yuan fala para o lobo gigante que está carregando a cabeça do peixe ir para a rocha no centro. O labo para na beira do lamaçal segurando a cabeça do peixe. Ele solta ele no chão, e começa a rugir. Um cheiro começa a se espalhar pelo lugar. E os outros peixes são atraídos por ele. Mais e mais deles começam a serem atraídos. Eles começam a se baterem contra a rocha que é esta cabeça do peixe de elite. Um dos caras fala que lembra que os ovos de peixe têm uma atração especial pelos machos. E Lin Yuan criou deliberadamente uma fonte contínua de feromônios para lançar o cardume no caos. Lin Yuan começa a ativar sua habilidade de novo, falando que não é o suficiente. E invoca o portão do submundo, e os kobolds começam a sair. Eles chegam perto dos que já estão mortos. E usando a picareta, eles furam os corpos. Um dos caras perguntam se isso é a bolsa de veneno azul dentro dos machos. Lin Yuan
confirma fala que a bolsa de veneno azul que cresce dentro dos peixes macho é algo similar à capsaicina. O gás tóxico e o odor fétido que ela libera ativa uma resposta em outros peixes, forçando-os a se dispersarem e manterem pelo menos 5 metros de distância, sem ousar ficar por perto. Além disso, eles não são completamente imunes ao próprio veneno. Uma vez afetados, só restam ser abatidos. O cavaleiro pula alegre que o cardume foi embora. Lin Yuan fala que tudo que resta agora é colher os espólios. O arqueiro fala que Lin Yuan limpou a área sozinho, e isso é inacreditável. O cavaleiro fala que queria dar um jeito de vir ao encosto do Lin Yuan. Enquanto isso Lin Yuan corta os peixes para coleta os espólios, e fala que tá tudo feito. Ele volta para onde os outros estavam. O sistema avisa que ele ganhou 12.000 de XP, e subiu para o nível 11. Lin Yuan pensa que graças às centenas de vezes que acumulou experiência nessa masmorra na vida passada, conseguiu fazer um cedrum dessa vez. Que essa máscara também teve um papel crucial na batalha, enquanto a remove. É uma pena que gastou 5 moedas de ouro nela para um único uso, e acha um desperdício. Mas ainda assim, valeu a pena. O sistema avisa que ele ganhou 1 quilograma de óleo de peixe-guelra podre. Ele fala que quase que esqueceu disso. Uma esfera vermelha aparece na mão dele. E o sistema avisa que ele ganhou o protetor de nariz do jogador, de raridade escasso. Lin Yuan olha para isso desacreditado. E pensa que na época não sabia se a recompensa da missão realmente valia a pena ou se os desenvolvedores estavam só de sacanagem com eles. E pergunta quem diabos esperaria que um lixo desses fosse cair. O cavaleiro chega falando que o protetor de nariz é legal e até brilha. Ele fala que até se mexe, e fica encantado. Lin Yuan pergunta se ele gostou tanto assim. O cavaleiro fala que é único, e pergunta se o Lin Yuan pode vender para ele, e pode pedir o preço que quiser. Um dos caras pede desculpas pelo cavaleiro, e fala que ele é assim mesmo. Lin Yuan joga para ele, e fala que ele pode ficar. O cavaleiro pede para ele espera que ele quer pelo menos pagar. Mas Lin Yuan fala que não precisa. Eles olham o Lin Yuan com asas. E o cavaleiro acha que ele é um anjo. Vemos a porta do quarto onde está o Doug. Lá dentro Lin Yuan derrama uma poção no peito do Doug. A marca no peito dele começa a sumir, o deixando surpreso. Ele senta na cama, e fala que não espera que o Lin Yuan fosse capaz de coletar isso. O sistema avisa que ele completou a missão com sucesso, e ganhou uma arma superior à lâmina da alma azul. Lin Yuan diz que essa lâmina foi a primeira arma superior que ele ganhou na vida passada. Embora o efeito base dela seja medíocre. A habilidade passiva, Maldição da Alma Azul, tem propriedades de combate extremamente eficientes. Especialmente o seu efeito especial oculto. A cada acerto acumula energia de alma azul dentro do inimigo. Após 3 acertos, causa um dano adicional de 250% de espírito. Na época, a lâmina da alma azul o ajudou a conquistar o deserto ocidental, até ele se tornar o maior mago. Ele pega a lâmina e a observa. O sistema avisa que ele recebeu mais 1000 de reputação na capital, e 500 de reputação com os cavaleiros de Manticora. Ele pensa que embora a reputação que ganhou esteja apenas no nível neutro, assim como na vida passada, é o suficiente para circular pela capital. A tela do sistema aparece, e ele pergunta se tem mais. O sistema fala que devido à excelente conclusão da missão, ele recebeu uma recompensa específica de afinidade com o NPC, mais 10. Ele pensa que dessa vez parece um pouco diferente. Doug agradece, e fala que se não fosse pelo Lin Yuan ele teria morrido nessa cama no mês que vem. Lin Yuan diz que não foi nada. Doug fala que como prova de gratidão, há algo sobre o qual deve alerta o Lin Yuan. Ele se pergunta se os 10 pontos de afinidade extras ativaram algum tipo de trama oculta. Doug fala que se algum dia o Lin Yuan encontrar uma pessoa chamada Kun Shi, é para ficar o mais longe possível. Lin Yuan fala que o Kun Shi é seu instrutor, e pergunta por que o Doug diz isso. Doug pergunta se isso é sério. E fala que embora o Lin Yuan tenha escondido a sua classe. Ele pergunta se ele não é um caçador necro. Lin Yuan pergunta como ele sabe disso. E pensa que depois de ocultar as informações, nem o Kun Shi sabia a sua classe. Doug responde que já foi membro dos Cavaleiros de Manticora, eles respondiam diretamente ao rei e eram responsáveis por várias missões secretas, incluindo a caça aos caçadores necro. Por isso aprendeu uma habilidade especial Percepção Sombria.
Percepção sombria é uma habilidade exclusiva dos Cavaleiros de Manticora. Com ela, assim que um caçador necro aparece, ele consegue senti-lo automaticamente. Quanto mais perto estão, mais clara é a percepção. Lin Yuan pergunta se ele descobriu a verdade há muito tempo. Ele pensa que existe uma habilidade especial só para caçar caçadores necro. Doug responde que não. No começo ele estava gravemente envenenado e a percepção estava enfraquecida, então não notou. Agora que está curado, a aura única do Lorde das Trevas em Lin Yuan não escapa dos sentidos dele. Lin Yuan questiona sobre o Lorde das Trevas. Doug fala que essa é uma história que começa há muito tempo. Nas lendas mais populares do mundo imortal, existem um total de 5 divindades nesse mundo. O Deus da Luz, o Monarca da Sombra Lunar, a Deusa da Natureza, o Senhor das Marés e o Rei das Almas. Mas, nem no início, existia na verdade uma sexta divindade. O Lorde das Trevas. O Lorde das Trevas, também conhecido como Rei dos Mortos-Vivos, era a mais poderosa dessas 6 divindades. E precisamente por causa do seu poder, o Lorde das Trevas fazia o que bem entendia. E concedeu uma poderosa energia sombria aos seus cultistas mais devotos, permitindo que mudassem de classe para caçador necro e executassem sua vontade. Sob o governo sangrento do Lorde das Trevas, os caçadores necro não apenas espalharam pragas que mataram dezenas de milhões, mas também transformaram as almas dos mortos em zumbis, causando desastres incontáveis. Assim, os principais reinos começaram a resistir ao Lorde das Trevas, os templos originalmente construídos para adoração foram destruídos. E quaisquer registro relacionado a ele foram queimados até virarem cinzas. Qualquer caçador necro encontrado enfrentaria execução imediata. E essa classe foi, assim, listada como classe proibida, condenada por todos. Naquela época, ele foi envenenado por um caçador necro em batalha, e é por isso que foi atormentado pela doença por 10 anos. Originalmente, pensou que só restava espera pela morte, até o Lin Yuan apareceu. Lin Yuan pensa que na vida passada era só um mago, nunca imaginou que tal segredo estivesse escondido por trás das lendas. Não é de admirar que o caçador necro seja uma classe proibida, ainda bem que ele sempre manteve os status ocultos. As coisas estão ficando complicadas. Ele achou que limpando os pontos de crime, ele poderia investigar as pistas sobre o emblema na capital. Mas agora parece que, se ele não conseguir esconder a aura do Lorde das Trevas, sua identidade pode ser exposta imediatamente. Ele pergunta para o Doug se existe alguma forma de evitar a percepção sombria dos Cavaleiros de Manticora. Doug fala que a menos que Kunshi esteja disposto a ajudar, mas assim que ele descobrir a verdadeira identidade do Lin Yuan, ele com certeza vai matá-lo. Afinal, foi um caçador negro quem matou a amada esposa dele. É por isso que o Doug insiste para o Lin Yuan ficar o mais longe possível dele. No deserto de Cascalho, vemos o Lin Yuan caminhado. O sistema avisa que ele retornou para o deserto do Cascalho 10 minutos antes. Vemos o Doug perguntar se o Lin Yuan ficou doido para ir atrás do Kunshi. Lin Yuan fala que não tem outra escolha. Pensa que com essa aura sombria grudada nele, ele não só causaria problemas na capital, ele seria um problema ambulante em todas as zonas. Tem que resolver isso o quanto antes. Vemos um ataque sendo lançado. Lin Yuan percebe algo errado e olha para o lado. Ele desvia dos ataques, e pergunta o que é isso. Depois de recuar, ele observa a situação. E vê várias silhuetas se aproximando no horizonte. Um deles fala que depois de vagar por esse lixão por alguns dias, finalmente pegou o Lin Yuan. Ele foi enganado uma vez, mas dessa ele tem mais de 30 homens dando cobertura. São os membros da Guilda Mancha de Sangue. O líder fala que vai ver como o Lin Yuan vai morrer. O vice-líder diz que quando a cabeça dele bater no chão daqui a pouco, é para lembrar de gritar bem alto, já que adora esse som. Vemos o Lin Yuan cercado por todos os lados. Uma câmara disfarçada de mosca, está transmitindo tudo. No mundo real, as pessoas que seguem a Guilda Mancha de Sangue recebem uma notificação de live. O vice-líder fala que o que eles vão apresentar, como desmontar uma pessoa aos poucos. No mundo real, as pessoas perguntam se a Mancha de Sangue está fazendo uma live de PK, contra novatos de novo. Falam que é mais de 30 contra 1, e perguntam que é o coitado que irritou esse bando de marginais. Um fala que ele é familiar. A garota diz que ele é bonitão, mas é uma pena que vai apanhar feio.
Lin Yuan fala que os vira-latas não servem nem pro aquecimento. Já que estão tão ansiosos para oferecer as cabeças, ele vai aceitá-las de novo com prazer. O líder manda que todos peguem o Lin Yuan. Eles começam a avançar. Um mago começa a usar uma habilidade de raio. O arqueiro também começa a arma uma flecha. E os outros partem para o combate de corpo a corpo. O sistema avisa que um ataque hostil em grupo foi confirmado. Durante 15 minutos, morte contra agressores não gerarão pontos de crime. Preparado, Lin Yuan fala que 15 minutos é tempo suficiente para matar cada um 3 vezes. Ele chama pela legião de zumbis. Um kobold defende um ataque, e o Lin Yuan pergunta se eles chamam essa faísca de relâmpago. O escorpião zumbi usa a cauda para derrotar um. Um cavaleiro manda os aliados escutarem, e fala para os guerreiros recuarem, e a parede de escudos cobrir eles, e os magos foquem o fogo, ladrões e arqueiros flanquearem. Os usuários de escudo começam a entrar em formação. Vemos cajados sendo fincados no chão. E os magos, ativando habilidades. Eles carregam uma bola de relâmpago. E disparam ela. Relâmpagos começam a cair nas invocações do Lin Yuan. Os arqueiros também começam a lançar as flechas. As invocações são acertadas, e começam a cair. O líder fala que daí que Lin Yuan consegue invocar zumbis. Mesmo que chame o cara da última vez, sob o ataque contínuo ele vai virar só pilha de carne moída. O vice-líder que hoje o Lin Yuan morre com certeza. Lin Yuan pergunta se é mesmo verdade. O líder treme, e fala que ele tá sorrindo. O chão começa a tremer. E alguma coisa sai dele, derrubando os membros da mancha de sangue. Um redemoinho se forma na areia, e começa a puxar eles para baixo. Um kobold aproveita para atacar. E consegue derrotar eles com um único hit. Os outros kobolds também avançam, e começam a pressionar eles, que começam a pedir por ajuda. O líder e o vice, que não estavam esperando por isso, ficam assustados. Os magos falam para ter cuidado, as feridas estão envenenadas, é para purificar antes de curar. Mas eles são atacados com uma explosão. Foi o Lin Yuan que usou o fogo da alma para atacar eles. Atrás do Lin Yuan começa a aparecer uma distorção. Mas ele usa a espada e ataca bem no ponto certo. Perfurado pela espada de Lin Yuan, o assassino pergunta como ele sabia. Lin Yuan fala que não é idiota o bastante para tentar se esconder na areia. Eles começam a falar que Lin Yuan é forte demais, e que a linha de frente caiu. As invocações continuam fazendo a festa no meio deles. Se mordendo de raiva, o vice-líder prepara a espada. E chama seus aliados de um bando de lixo inútil. Ele pula para enfrentar Lin Yuan, fala que vai matá-lo ele mesmo. Lin Yuan fica só esperando. Ele ativa uma habilidade na espada. Almas começam a aparecer em volta, e ele fala que é para tentar a sorte. O sistema avisa que a maldição azul foi usada, e as almas começam a atacar o vice-líder. Assustado ele pergunta o que é isso. Lin Yuan aproveita a oportunidade, e passa um corte nele. Ele fica parado de costas para o vice-líder. E começa a contar em 3, 2, 1, uma explosão acontece jogando o vice-líder para longe. Lin Yuan fala como espera da sua velha amiga, é a que se encaixa melhor com ele. O líder só fica olhando enquanto os membros da guilda são todos derrotados. Ele se pergunta se está alucinando. Faz apenas alguns dias desde a última vez que o viu, mas quando Lin Yuan fica parado ali, apresse que está encarando um demônio vindo do inferno. Lin Yuan olha para trás e vê o líder da guilda, tremendo e pedindo para não matá-lo. Lin Yuan puxa sua espada, de um dos que estava caído, e se aproxima do líder. Joga a espada que finca na testa do líder, e fala que é a vez dele saborear o gosto do desespero. Sangue jorra, e o líder começa a cair. Lin Yuan fala que agora acabou. Então ele olha para a mosca disfarçada de câmera. Usando a habilidade, fala que quase se esqueceu disso. E estoura a mosca, com o fogo da alma. E fala que tá muito mais silencioso agora. Vemos um apartamento de luxo em algum lugar da Estrela Azul. Uma pessoa no chat pergunta por que o mito teve que explodir o besouro da live. Outro pergunta se alguém sabe quem é ele. Um fala que sabe, ele é o mito que matou o lobo gigante. E vemos uma pessoa sendo servida pelos mordomos. Segurando uma taça de vinho, ele chama pelo nome do Lin Yuan. Na cidade da Areia Negra no mundo imortal, vemos o Kuxin debruçado em um barril.
Lin Yuan chega no local e começa a entrar. Kuxin fala que ele veio de novo. Fala que sem mais aulas, já tem dinheiro para o vinho de hoje e está com preguiça de se mexer. Lin Yuan diz que quer falar com ele. E desativa o ocultamento de classe. Kuxin deixa o jarro cair e se quebrar no chão. E pergunta se o Lin Yuan é um caçador negro, com muita raiva em seu olhar. Eles ficam se encarando. Kuxin encerra os dentes e pergunta quantos anos fazem. E ativa uma habilidade, na mão. Pergunta como o Lin Yuan ousa aparecer diante dele de novo. E lança a habilidade para atacar para todos os lados. Ele tenta acertar o Lin Yuan, que sair rapidamente de lá. O Kuxin fica surpreso com a velocidade de Lin Yuan. Então ele olha um vulto passando. E Lin Yuan para com as espadas apontada bem na garganta do Kuxin. Ele fica sem reação. E Lin Yuan pergunta se agora eles podem conversar direito. Kuxin pergunta o que ele quer. Lin Yuan lembra que o Doug lhe deu uma pista como pagamento por salvar sua vida. Naquela época, sob a sombra do Lorde das Trevas, o mundo imortal estava mergulhado em um desespero sem fim. Para defender a justiça, Kun Shi e sua esposa travaram uma batalha contra um dos confidentes do Lorde das Trevas, um caçador negro. Após a batalha sangrenta, o caçador negro foi morto, mas sua esposa, tentando proteger o Kun Shi que estava gravemente ferido, foi atingida por uma maldição de morte necromântica. Sua alma foi corrompida pelo poder das trevas, transformando-a em um monstro desprovido de qualquer memória, eternamente privada de salvação. A única maneira de quebrar a maldição da morte e salvar sua esposa era destruir pessoalmente sua alma corrompida. Mas após aquela batalha, o ferido Kun Shi não conseguia sequer segurar sua espada com firmeza. Todos pensaram que Kun Shi passaria seus dias afogando as magoas no álcool, vivendo em um estado de torpor, mas um dia, ele emitiu uma missão misteriosa. Se um campeão da justiça pudesse salvar sua esposa, ele ou ela receberia toda a fortuna de sua vida. Já um caçador negro receberia o método para anular a percepção sombria. Um tesouro secreto que ele havia confiscado do caçador negro morto. Kun Shi planejou usar os espólios de guerra como isca, ele queria salvar sua esposa e quebrar a maldição, e também fazer com que os caçadores negro restantes pagassem por seus crimes com sangue. Mais das 158 pessoas que aceitaram a missão até hoje. Nenhuma sobreviveu. Lin Yuan fala para o Kun Shi dizer qual é a missão. Kun Shi fala que tudo bem já que ele se entregou de bandeja na porta, ele estava justamente preocupado que fazia um tempo desde que alguém foi brincar com sua querida esposa. O sistema pergunta se o Lin Yuan quer aceitar a missão o espectro da esposa. E ele confirma. Lin Yuan começa a sair, o Kun Shi fala que o deseja sorte, que talvez ele seja capaz de completar a missão. Com um sorriso maligno, ele pensa desde que o Lin Yuan continue vivo. A cena muda para o Santuário dos Mortos Lamentadores, norte da cidade da Areia Negra. Lin Yuan caminha dentro da construção. O sistema avisa que a poção de visão noturna foi usada. Lin Yuan avança mais, com umas invocações. Ele pensa que o Santuário dos Mortos Lamentadores tem 5 andares, todos os NPCs que morrem na cidade da Areia Negra são enterrados lá. Um dos caixões se abre de repente, e um zumbi sai dela de dentro para atacar. Mais facilmente o escorpião o finaliza. Ele pensa que além dos monstros mortos-vivos como zumbis, esqueletos e fantasmas também aparecem de tempos em tempos. Os níveis desses monstros mortos-vivos aumentam a cada andar. O primeiro andar está cheio de zumbis de nível baixo de 1 a 3. O segundo tem monstros esqueletos, do nível 4 a 6. Os do terceiro são fantasmas de nível 7 a 9. Os monstros no quarto andar são carniçais nível 10. Ele chega em um portal mágico. E fala que vai atravessar os 4 andares de uma só vez. E assim encerramos mais uma jornada. Se você gostou deste recap, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar novas histórias, batalhas e reviravoltas incríveis. Seu apoio ajuda o canal a continuar trazendo cada vez mais conteúdo. Obrigado por assistir até aqui, e nos vemos na próxima aventura.